Olá pessoal, tudo bem? Somos a Universidade Estadual do Piauí, campus Doutora Josefina Demes, em Floriano, Piauí. Somos o grupo 3, composto por mim, Estela, Bárbara e Larissa, em ordem de apresentação. Fazemos parte do segundo bloco do curso de Licenciatura Plena em Educação Física e estamos aqui para realizar uma videoaula da matéria de Filosofia da Educação, que é ministrada pelo professor, mestre Adail Pereira de Carvalho Júnior, e iremos discutir sobre o capítulo 9 do livro Filosofia da Educação, de Cipriano Carlos Lucchesi. Procedimentos de ensino são meios técnicos utilizados para cumprir uma proposta educacional. Eu fiz uma revisão no conteúdo do capítulo 5 do mesmo livro, que fala sobre como os professores usufruem dos procedimentos técnicos de ensino, sem estarem atentos às questões teórico-filosóficas. E aqui nós iremos retomar a esses questionamentos, porém com o objetivo de buscar compreender tais procedimentos. Iremos iniciar aqui definindo procedimentos de ensino e método para diferenciar um do outro, porque no cotidiano escolar, principalmente, confundem muito essas duas coisas. Muitas vezes no cotidiano escolar escuta-se pessoas falarem que para desenvolver minhas aulas estou utilizando-me da metodologia de trabalho em grupo, ou então perguntarem que metodologia vai ser utilizada nesse simpósio. Mas na verdade, essas pessoas elas estão querendo saber quais técnicas de estudo vai ser utilizadas para fazer tal procedimento. Por isso, há uma grande diferença entre método e procedimento de ensino. Ou seja, procedimento de ensino é uma escolha do professor para proporcionar uma atividade integral para o aluno, uma forma de aprendizagem integral do aluno, e o método é basicamente um caminho para chegar a um determinado fim, na qual ele vai variar dependendo do método. O primeiro método que iremos ver é um método visto sobre a ótica teórico-metodológica, que nesse sentido, o método significa um modo de abordar a realidade para aquisição de conhecimentos ou então para encaminhar grandes ações. Eu trouxe aqui um exemplo sobre a independência do Brasil. A independência do Brasil decorreu da decisão de Dom Pedro, que a conselho de José Bonifácio, o patriarca da independência, às margens do rio Ipiranga, deu grito de independência ou morte. Nesse caso, é uma abordagem reducionista que é limitada aos personagens. É um método de interpretar a história como só sendo o resultado das ações dos grandes heróis da história. Nesse relato, por exemplo, parece que tudo depende somente da vontade de Dom Pedro. E eu trouxe aqui um segundo exemplo do mesmo contexto da independência do Brasil, que diz: deu-se a 7 de setembro de 1822, como consequência de um conjunto de acontecimentos, os movimentos nativistas do século XVIII e início do XIX. Inconfidência Mineira, Revolução dos Alfaiates, Revolução Carioca, Revolução Pernambucana. A vinda da família real para o Brasil em 1808, transferindo para cá a corte e seus benefícios, acelerando a ruptura do pacto colonial. O grito de Dom Pedro I às margens do Ipiranga foi o ato político desses processos. Já nesse segundo exemplo, a gente vê uma abordagem mais dialética, que a gente vê que nele os acontecimentos são inevitavelmente articulados como as condições históricas do momento. Nesse segundo exemplo, a gente já vê todo o contexto de como aconteceram os fatos, diferentemente do primeiro. Portanto, o conhecimento quanto às ações estão determinadas por uma visão teórica da realidade, que informação e os resultados dessa ação não é somente algo que é voltada para uma margem mais reducionista. E por fim, temos um método visto sobre a ótica técnico-metodológica, que é basicamente o método utilizado para se alcançar fins próximos. Por exemplo, juntar um grupo de pessoas. Para que esse objetivo ele possa ser alcançado o mais rápido possível, cada uma pessoa do grupo ela pode ficar responsável por exercer uma função. Por exemplo, uma pessoa procura o lugar, outra a barraca para acampar, enfim. Então, os procedimentos são os recursos imediatos da ação que utilizamos para cumprir um fim imediato. No nosso caso de estudante, é a aprendizagem de algo, esse fim imediato. No ensino, não basta definir que se vai utilizar a exposição oral ou a exposição escrita, ou o trabalho dirigido e etc.
Porque nesses casos, é preciso ter clareza da intenção de para que se vai utilizar o procedimento. E isso depende muito da visão pedagógica do professor. Procedimentos de ensino e tendências pedagógicas. Bom, gente, cada corrente pedagógica, ela articula procedimentos de ensino correspondentes às suas respectivas propostas pedagógicas. Então, em cada uma dessas tendências pedagógicas, existem procedimentos de ensino que são bem característicos, e aí eles servem de mediação para os seus objetivos. Nós temos a pedagogia tradicional, que centra os procedimentos de ensino na exposição dos conhecimentos pelo professor. E aí, geralmente, isso se dá por meio de uma exposição oral. Nessa tendência, tem como proposta fazer com que o aluno ele siga em sua intelectualidade moral, visando assim, no futuro, assumir uma posição individual, ou seja, autoritária, dentro da sociedade em que ele se encontra. Pedagogia renovada. Nessa metodologia, há uma constante conexão entre o ser humano e o mundo em que vive. Então, ocorre uma ação recíproca entre ambos. E essa interação entre o professor e o aprendiz, ela deve realizar em um contexto que seja democrático, priorizando sempre o papel do esforço e a força de vontade que é vinda do aluno. Pedagogia tecnicista. Nessa tendência, ela serve como a modeladora do comportamento humano através de técnicas específicas. O professor é o técnico que fica responsável pela eficiência do ensino. Essa técnica ela faz a preparação para a transmissão e recepção de informações. Pedagogia libertária. Nessa pedagogia, ela é capaz de transformar o aluno em um ser livre, ou seja, de livre expressão, sem nenhum tipo de pressão por parte do professor. Os conteúdos, eles ficam disponibilizados para o aluno, mas eles não podem ser exigidos. O professor também se torna apenas um monitor ou coordenador para assim orientar o aluno. Por fim, temos a última pedagogia, conhecida como crítica social, que esta orienta para o aluno participar de forma ativa na sociedade, e os conteúdos de ensino relatam a realidade social, priorizando a razão humana. O professor também é como um mediador entre conteúdos e alunos. Procedimentos de ensino no cotidiano escolar. Será se os professores, ao estabelecerem um plano de ensino, ou quando vão decidir fazer uma aula, por exemplo, se perguntam se as técnicas de ensino que utilizam têm articulações coerentes com as propostas pedagógicas? Ou será que escolhem os procedimentos de ensino pela modernidade, ou por sua facilidade, ou pelo fato de dar menos quantidade de trabalho para ele? Ou pior, será que escolhem os procedimentos de ensino sem nenhum critério específico? Bom, gente, dentro do ambiente escolar, na maioria das vezes, os procedimentos de ensino são selecionados sem que reflita sobre qual é a sua eficácia e compatibilidade com as propostas pedagógicas. No geral, a prática docente já é tão habituada que segue modelos pré-estabelecidos, e o senso comum afirma que qualquer atividade é suficiente para o objetivo do ensino. Ao assumir esse tipo de conduta comum, pode-se revelar grande rejeito e interferimento na aprendizagem dos alunos. Por isso, não pode, tá? Cada finalidade precisa estar alinhada com um procedimento específico, para então ser possível alcançar os resultados. Consequências para a prática docente. O que falamos anteriormente nos leva a algumas consequências para a prática docente que eu irei apresentar em seguida. Em primeiro lugar, para se definir procedimentos de ensino, é necessário ter uma proposta pedagógica clara, pois é ela que define os objetivos políticos e educacionais.
Em segundo lugar, é preciso compreender que os procedimentos de ensino que será selecionado e ou construído são mediações dessa proposta pedagógica e metodológica e, por isso, devem estar estreitamente articulados com ela. Em terceiro lugar, se quer realmente que a proposta pedagógica tenha resultados concretos, tem que selecionar ou construir procedimentos que tragam resultados. Resultados esses que poderão ser parciais agora, mas que sejam complexos com a dinâmica do tempo e da história. Em quarto lugar, para que esses procedimentos tenham efetividade, não poderão ser selecionados ou construídos com base no senso comum. O educador deve escolher propostas pedagógicas e lançar a mão dos conhecimentos científicos disponíveis para tanto. Em quinto lugar, como nem sempre conseguiremos de imediato selecionar o melhor procedimento para os objetivos que temos à frente, devemos estar em alerta para o que estamos fazendo, avaliando nossa atividade e tomando novas subsequentes decisões. Com a meta à nossa frente, devemos utilizar todos os meios possíveis para alcançá-la. Se um procedimento não está sendo útil, não vale a pena insistir nele. Os procedimentos de ensino e as técnicas que são usadas no cotidiano da prática docente dependem dos objetivos políticos e dos objetivos. Eles não são casuais, mas sim intencionalmente selecionados, de tal modo que sirvam para construir objetivos que temos. E por fim, finalizamos o nosso pequeno seminário sobre procedimentos de ensino e agradecemos a todos que assistiram até aqui.